Mais uma vez, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Jonathan, né? Seja bem-vindo, Jonathan, à casa do nosso Deus. E estamos aqui, né? Para essa missão de apresentar e aprender ainda mais um pouco desse Deus que nós servimos, né? Antes de tudo, antes de a gente começar, antes de apresentar, você já pode até abrir o PowerPoint para mim. Eu não vou me prolongar porque realmente eu vou fazer como o irmão Edinaldo, né? O irmão Edinaldo é bem pontual e o relógio está ali. As pregações realmente a gente tem que estar atento no tempo para ser pontual. E o correto, é o certo, porque todos nós entendemos que Deus é um Deus de ordem, de essência, então a gente também tem que ter esse bom senso, tá bom? Peço que você coloque aqui para mim, tá bom? E a gente vai abrir nossas Bíblias. Eu peço a você, carecidamente, que deixe suas Bíblias abertas, tá bom? Deixa eu só organizar aqui a minha, porque eu tinha organizado aqui, mas o vento não ajudou. Abrimos nossas Bíblias para iniciarmos no livro de Mateus, capítulo 8. Enquanto vocês abrem e procuram também, eu vou procurar aqui também. Amém? Quem achou? Deus seja louvado. Vamos orar para a gente dar início, né? Oremos todos juntos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, como somos gratos de aqui estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco de Ti. E que Teu Espírito Santo, ao nos falar aos nossos corações, ao nos ensinar, que possamos pôr em prática nas nossas vidas o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe Tua igreja, abençoe todos os nossos amigos que aqui estão, para que suas vidas também sejam transformadas a cada dia para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 8, o verso é o 16 e o 17. Vamos lermos todos juntos, né? Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Verso 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu pergunto a vocês, ele carregou todas as nossas enfermidades? Ele curou todas aquelas pessoas que estavam indo até ele, até Jesus? Sim ou não? Não? Muito bem. Olha só. E curou todos os que estavam doentes. Os que estavam doentes. Olha só como é interessante essa parte. Eu fiz aqui questão de decifrar. A palavra expeliu os espíritos. Jesus expeliu os espíritos, as pessoas estavam endemoniadas. E curou todos os que estavam doentes. Aqui está deixando bem claro que ele curou todos os que estavam doentes. Mas aqui falam de doenças físicas. Será se ali no meio daquelas pessoas a gente pode colocar doenças espirituais, doenças psicológicas? Hoje nós se encontramos com pessoas
ou de algum momento já se deparamos com pessoas doentes assim? Fazendo uma leve pesquisa, você também, hoje, existem muitas pessoas doentes mentalmente, psicologicamente falando, não só de estresse, mas vários problemas que atingem a mente da pessoa. Essas curas físicas, a gente pode imaginar muitas delas como já aconteceu, está escrito, Jesus curando cegos, coxos, aleijados, etc. A gente vai dar uma olhada, quero que você preste bem um pouco atenção aqui, pode passar, no que diz aqui no tema de hoje. Eu li logo esse texto para a gente ir nesse tema, porque é muito interessante quando diz, e curou todos os que estavam doentes. E ainda o verso 17, que diz, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O tema de hoje é, nem o tempo, nem as circunstâncias. Pode passar. Subtítulo que eu coloquei, de acordo com a palavra, é o poder da palavra. A palavra, o verbo é Jesus. Jesus, ele curou essas pessoas através da sua palavra. Então Jesus, muitas vezes, ele curava com toque. Ele mesmo chegava, via aquela pessoa enferma, doente e curava. Mas a gente vê na Bíblia, segundo a palavra de Deus, em outras situações, Jesus curando através somente da palavra. Pode passar. Pode passar. Eu pergunto, o nosso tempo é o mesmo tempo do passado? Esse tempo que nós estamos vivendo é o mesmo tempo do passado? Sim ou não? A igreja pode participar. O nosso tempo é o mesmo tempo do passado? Muito bem. Outra pergunta para complementar. Jesus curou no passado. Ele cura hoje no presente? Jesus, ele fez milagres no passado. Ele faz milagres hoje no presente? Você crê nisso? A prova disso é que eu e você fazemos parte desse milagre. Então, o nosso tempo é o mesmo tempo do passado. Nesse sentido, nós podemos olhar para a Bíblia e compreender que muitas coisas mudaram. A tecnologia continua avançando. Mas o tempo dos feitos e da providência de Deus, eles não mudam. Deus, ele pode realizar a sua vontade independente do tempo e circunstância. Pode passar. E a pergunta que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante para mim mesmo. Eu fiz essa pergunta para mim. Queria que você parasse aqui e pensasse um pouco. Refletisse só nessa parte. E eu creio, como também aconteceu comigo, pode ter acontecido com você também. Qual foi o milagre que Jesus fez que mais impactou sua vida? Você já leu a Bíblia várias vezes e com certeza você se deparou com um milagre específico, ou vários milagres, mas um em especial, que você se deparou e disse, olha, esse aqui realmente mexeu comigo, porque não pode ter acontecido da mesma forma, mas aconteceu comigo dessa forma. Qual foi o milagre que Jesus fez que mais impactou sua vida?
Pode ter sido um milagre que você pode imaginar, pode pensar comigo, de libertação. Quantas pessoas não são libertas dos vícios, dos traumas e de outros problemas? A minha vida é cheia de problemas. Você tem problemas? Ou você é livre de problemas? Mas Jesus, Ele realiza milagres constantemente, para que os problemas que vêm sobre nossas vidas, os problemas psicológicos ou qualquer outro problema que nós todos os dias enfrentamos, Ele está realizando milagres. Muitas vezes, o milagre, ele pode ser algo que você não enxerga como a gente pode imaginar que deveria ser. A forma da gente enxergar acontecer algo na nossa vida é muito interessante. O verdadeiro milagre é aquele que Jesus ele faz em sua vida de transformar eu e você em uma nova criatura. Em transformar cada um de nós em um servo seu. Mas vou deixar essa pergunta para você. Qual foi o milagre que Jesus fez que mais impactou sua vida? Pode passar que tem algo bem interessante. Pode passar, eu botei aqui algumas imagens. Pode passar, Mayra. De milagres que ocorreram e aconteceram. O milagre do cego Bartimeu, que era cego, ele foi curado por Jesus. Um milagre físico, ele queria enxergar, ele queria ver. Agora, se vocês observarem essa imagem aqui acima, vocês podem imaginar vários milagres bíblicos que Jesus fez. Mas eu pergunto para você, Jesus está chamando um discípulo seu. Vocês podem imaginar quem seria esse discípulo aqui? A igreja pode participar. Quem? Mateus. Ele estava fazendo o quê? Ele estava coletando impostos do seu próprio povo para os romanos. E ele, será se ele tinha problemas? Será se Mateus tinha problemas psicológicos e outras coisas mais? Bartimeu, será se ele tinha problemas? Todas essas pessoas passaram por um tipo de milagre específico. Como eu e você também. Nós devemos orar a cada dia pelo milagre da transformação do poder do Espírito Santo de Deus em nossos corações, em meu coração, em minha vida. Para que esse chamado, ele venha se concretizar cada dia na minha vida. O tempo voa. Então vamos lá, não sei se vai dar para concluir, mas tem muita coisa para a gente ir, porque essa mensagem que Deus me deu, ela vem repleta de Bíblia. Muitos textos bíblicos. Mas a gente vai ler de acordo com o tempo me permitir. Pode passar. A gente leu, né? Mateus capítulo 8, verso 16, 17. Pode passar para a gente seguir mais para frente. Pode seguir. Isaías 53, 4, 5. Alguém sabe o que está escrito lá? Pode. Isaías 53, 4, 5. Quem for de bom de Bíblia, pode abrir, pode dar uma lida para a gente, né? Isaías 53, 4 e 5.
Fomos sarados. Jesus cura todos. Jesus levou todas as nossas enfermidades. Mas eu tenho mais uma pergunta. Nós estamos livres de enfermidades? Nós estamos livres de problemas? Nós estamos livres hoje, nesse tempo, do pecado? Nós não estamos livres. Mas, se Jesus levou, os problemas continuam? Os problemas vão continuar? Enquanto nós estivermos aqui, os problemas vão continuar. Mas tem um detalhe muito interessante. Pode prosseguir. Olha só, volta um pouquinho. Está aqui o texto bíblico, nós acabamos de ler. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos para o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só como esse texto é super interessante, eu estava vendo aqui. Jesus, Ele veio para essa terra com um propósito. Vim buscar cada filho seu, salvar toda a humanidade. Eu pergunto a você, sobre suas pisaduras, Jesus, quando pôs os pés na terra, Ele praticamente já estava realizando através da sua vida, procurar nos curar. Porque aonde Jesus passava, aonde Jesus ia, Ele ia com propósitos de curar, libertar, salvar. Pode passar. Independente do tempo e circunstância, Jesus, Ele realizava grandes milagres. Pode passar. Agora, esse é o nosso texto-chave para a gente. O meu tempo aqui, eu acho que já está quase acabando, né? Eu posso estar enganado. Está acabando, irmão? Vamos lá, vamos correr então. João 11, 1. Não vai dar tempo para a gente ler todos os versos, mas vamos lá. Abrimos nossas Bíblias em João, quem já está aí, muito bem. João, capítulo 11, o verso 1. Quem está com sua Bíblia? Diz assim: a ressurreição de Lázaro, texto-chave. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E a gente vai desbruçando, eu sei que não vai dar tempo, mas peço a você que leia depois em seguida esse relato bíblico desse milagre que aconteceu na vida de Lázaro. E eu tinha feito uma breve pesquisa sobre esse nome do Lázaro. Pode passar. O nome de Lázaro. E olha só o que eu achei de interessante. Entre os mais firmes, aqui no caso, é um texto que eu peguei de Literatura das Nações, página 365, capítulo 58. Entre os mais firmes discípulos de Cristo, achava-se Lázaro de Betânia. Desde o primeiro encontro que tivera, havia sido forte sua fé em Cristo. Profundo era o amor que ele dedicava e muito amava o Salvador. Foi em benefício de Lázaro que se realizou o maior dos milagres de Cristo. O maior dos milagres de Cristo. Jesus, ele fez muitos milagres. Tantos milagres que não foram nem relatados aqui na Bíblia.
inúmeros. Mas eu pergunto a você, por que esse milagre foi colocado segundo a nossa pena esperada, um dos maiores milagres de Cristo? Eu creio muito no que a Bíblia diz em respeito à ressurreição de Lázaro. Mas não foi só Lázaro que foi ressuscitado. Nós sabemos disso. Muitos outros servos do Senhor foram ressuscitados. Tem um verso aqui interessante que diz assim, vamos ler aqui no mesmo capítulo 11, diz assim, no verso 34, diz assim, e perguntou, onde o sepultaste, Jesus, né? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus, ele chorou. Será se Jesus amava tanto a Lázaro assim? Aqui demonstra claramente que Jesus, ele amava muito a Lázaro. E ele chorou. Então, claramente mostra que eu e você, em algum momento de nossa vida, nós podemos pensar, como está esse meu relacionamento de amor com Jesus, a ponto de eu chorar? A ponto de acontecer o quê? Muitas vezes, situações como essa. Jesus, ele foi até Lázaro, até o sepulcro de Lázaro. Ele estava lá sepultado há quantos dias? Ele estava há 4 dias, né? Esses 4 dias que ele estava lá sepultado, estava cheiro ruim? Estava ou não estava? Muitas vezes, a minha vida espiritual está com cheiro ruim. Está com uma podridão terrível. Muitas vezes, a minha vida espiritual está sepultada no sepulcro como esse. Há 4 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Quanto tempo? A minha vida espiritual precisa e necessita desse milagre. Por que eu digo isso? Porque é assim que nós devemos entender que nós devemos reconhecer quem nós somos, reconhecer quem eu sou diante desse Deus que chorou pelo Lázaro, porque eu amava. Eu preciso entender que a minha vida espiritual, ela precisa ser ressuscitada. Mas aqui, nessa mensagem, pode passar, Mayra, foi um propósito, teve um objetivo. Vocês observam que naquela época as pedras eram nesse perfil, era uma bola, vamos dizer assim, globo, né? E ela tinha que ser girada até fechar o sepulcro. Pode passar. A gente já está encerrando. Aqui tem o significado do nome de Lázaro que eu tinha pesquisado, achei interessante. A partir do grego, Eliázaros, ou Eliazaros, né? É o mesmo de Eleazar, nome originado da união dos elementos El, que significa Deus, Senhor, e Ezé, que quer dizer socorro, e significa Deus socorreu, Deus ajudou. Deus socorreu, Deus ajudou. Deus realizou o milagre na vida daquela família de Betânia, ressuscitando Lázaro, que estava mais 4 dias lá no sepulcro. Mas ele realizou muito mais além do que isso. O tempo não vai permitir, mas se você for ler os versos em seguida, vai mostrando 2 grupos de pessoas, 2 grupos de situações. Aqueles que entenderam e aceitaram
acreditaram, compreenderam e creram no milagre que Jesus fez. E aquele outro grupo que estava lá, viu, presenciou, mas ele estava apenas ali para repassar o que ele viu de uma forma talvez diferente. Você vai ver isso nos versos 43, se eu não me engano, aliás, 45, 46. Então, irmãos, pode passar. Pode passar? Para a gente encerrar, eu quero pedir a vocês que prestem atenção nessa frase que está aqui. Nem o tempo, nem as circunstâncias podem impedir a glória de Deus na minha e na sua vida. Então, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente da situação, Deus, Ele pode ressuscitar a minha vida, a sua vida espiritual, para a glória dEle. E isso vai acontecer como? Você sabe me dizer? A partir da hora, eu conversando com o Reginaldo lá fora, que eu reconhecer como está a minha vida espiritual. Eu me lembro do pastor falando sobre termômetro. O termômetro de Deus para medir a minha vida e a sua vida espiritual. A febre, ela tem um grau. Lázaro, ele morreu de uma enfermidade. A gente não sabe como é que estava a vida espiritual dele. Deus sabe. Mas eu creio que ele morreu, como Jesus mesmo disse, para a glória de Deus. Porque a morte dele não foi para a morte, mas para a glória de Deus. E muitas vezes nós entendemos que as nossas necessidades mais importantes devem ser compreender os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe grandemente e que venha realizar esse milagre, independente do tempo, independente de qualquer circunstância, do que eu e você esteja passando. Oremos pelo milagre da ressurreição espiritual, dia após dia, de nossas vidas. Alguns podem dizer, o primeiro amor. Vocês lembram do primeiro amor? Necessitamos urgentemente sermos, a cada dia, ressuscitados para a glória de Deus. Aí sim, um verso, pode passar, tem um verso interessante, o irmão Edinaldo. Jesus Cristo, ontem e hoje, Ele é o quê? Não entendi, eu acho que é o quê? Ele é o quê? Pronto, quase lá. Ele é o quê? É o mesmo e o será para sempre. Está em Hebreus 13, verso 8. Independente do tempo, circunstância. O tempo do passado, o tempo presente. Jesus está sempre pronto a realizar esse milagre na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, em toda a nossa família e a igreja. Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe e que Ele venha nos ajudar a cada dia realizando milagres em nossas vidas. Oremos. Magnífico Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o verdadeiro milagre o Senhor já realizou por cada um de nós, dando a sua vida, o seu sangue precioso por cada um que aqui está, por cada um de nós, por toda a humanidade. E por milagres, meu Pai, que o Senhor ainda continua a realizar em nossas vidas.
Mas nesse momento, eu te imploro, Senhor, eu te peço, pelo teu santo nome, o milagre de ressuscitar a cada dia a nossa vida espiritual, o nosso casamento, os nossos filhos que estão distantes de Ti, os nossos familiares, amigos, pessoas que amamos. Ressuscita, Senhor, com Teu poder, a vida espiritual de cada um, para que possamos, meu Pai, glorificar o Teu santo nome, que és o Deus dos milagres, que és o Deus do impossível. Independente do tempo, da circunstância, do passado e do presente, do futuro. É o Senhor que determina, meu Pai, todas as coisas. Nós choramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.